Eu queria mudar um pouco agora o nosso papo. A gente falou bastante dos Estados Unidos e eu vejo que muitas vezes, né, acompanhando aí alguns fóruns, tem se falado muito pouco de China, né? E eu acho que China tem um componente aí muito importante para o Brasil. Eu estou vendo uma correlação muito forte assim entre a bolsa chinesa e a bolsa brasileira. Faz uns tempos aí que a China não está performando muito bem, tem uma série de mudanças estruturais, até estratégia de longo prazo, aparentemente, né, mudando na China. A gente teve na semana passada também, na sexta-feira, mais um anúncio bombástico aí que gerou forte pressão vendedora em várias empresas chinesas, que é a deslistagem de Didi, né, que é a Uber chinesa, gerando a expectativa de saída das bolsas americanas de vários papéis. Tem uma briga aqui, né, entre China e Estados Unidos, onde as autoridades americanas querem ter mais capacidade de auditar empresas chinesas. E, obviamente, o regime chinês ficando mais centralizador, dando menos espaço para o mercado nos últimos meses, não gostou dessa ideia e está querendo tirar ou pressionando as empresas para deslistar das bolsas americanas. E a gente sabe que a China está passando por uma fase de desalavancagem, né? A gente teve uma alavancagem muito grande no mercado imobiliário, a gente tem uma série de incertezas em relação à real situação da economia chinesa, por não ter tanta transparência assim, com os dados. E a gente está vendo, pelo menos aí nos gráficos, nos movimentos de preço, a China sendo bastante sendo alvo, né, de bastante pressão vendedora, bastante prejudicada, aí, pelo menos nos seus principais papéis. Como é que vocês estão enxergando aí a China nesse momento? E eu pergunto se há alguma chance aí de algum acontecimento mais negativo do ponto de vista chinês, que pode ser um trigger para alguma correção maior no resto do mundo, especialmente nos emergentes, porque, particularmente assim, olhando no macro, seria um momento de acelerar a abertura de mercado, né? Você tem que, enfim, atrair mais capital, tem que atrair mais investimento, e parece que a postura hoje do Partido Comunista Chinês é o contrário, né? A gente está vendo aí uma situação de mais centralização de poder lá na figura do Xi Jinping, mais intervenção no mercado, né? Tipo, puxaram a tomada lá do IPO da Ant, colocaram o Jack Ma na geladeira, várias empresas, né? O próprio Xi Jinping falou, não, agora nós temos que voltar um pouco mais para o social, as empresas têm que ter essa postura mais social, de contribuir aí para o chinês médio. Isso não pode gerar um problema mais sério para o mercado global, somando já a essa disputa natural de poder, né? China é uma potência emergente com a potência atual que são os Estados Unidos. Não pode vir daí algum trigger para alguma correção mais forte para o mercado global? Olha, eu acho que o que o governo chinês está tentando fazer, de novo, colocar um pouquinho de contexto, né? Você comentou, o Xi Jinping vai pleitear algo inédito, né, nas últimas rodadas de mudança de liderança do Partido Comunista Chinês, que é um terceiro mandato. Então, acho muito do que a gente tem visto no último ano, voltando, né, por exemplo... Não é nem terceiro mandato, né? Eu acho que ele quer mandato para sempre. Não sei, né? Ninguém sabe se ele se aposenta um dia ou se ele vai para aquela coisa Mao Zedong, né? Só saio daqui morto. Semana retrasada, acho que o Partido Comunista fez uma moção lá, que é a terceira vez na história que eles fazem, que é tratar o Xi Jinping como uma figura histórica. Sim. Só o Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping têm esse status, né, até hoje. Então ele está fazendo uma coisa inédita, porque só um comentário sobre isso. Isso somente só foi feito depois da morte do Mao e do Deng. Ele está fazendo isso em vida. Sabe aquela coisa? Eu sou Deus em vida. Exatamente isso. É um pouco extremo. Mas, então eu acho muito do que a gente tem ouvido de Common Prosperity, essa agenda que tem um componente social, né, de você não, né, os videogames estão corrompendo a juventude, né, o ataque sobre social media, né, o ataque sobre o setor educacional.
do outro lado, né, o que está acontecendo no mercado imobiliário. Muito disso, eu acho que é ele meio que justificando o terceiro mandato, tá? Dizendo, olha, eu tenho que fazer todas essas coisas, eu tenho que consertar o modelo chinês, né, que apesar de ter tido o grande sucesso que teve, ele tem esses problemas, e eu sou o cara, somente eu vou ter a capacidade, pela minha liderança histórica, de fazer isso. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tem o argumento da janela de oportunidade. Na medida que o mundo entrou em lockdown e todo mundo começou a comprar coisas na Amazon porque você não conseguia sair no restaurante, muito dessa demanda acabou batendo na China, porque a China é a fábrica do mundo ainda. A gente pode falar de deglobalização, um montão de coisa, mas isso é médio e longo prazo. Foi a maior expansão de um país no comércio global na história, esse tempo da a epidemia. exportação chinesa nesse ano subiu 30%. Não é pouca coisa. Então, Xi Jinping, ele acelerou especialmente do lado de querer desalavancar o setor imobiliário, que é 20% e 30% do PIB chinês, que é um absurdo. Tá? Nos Estados Unidos, que é um setor relevante, é 7, 8%. Tá? Para te dar ideia de proporção. Então, ele quis acelerar esse processo porque ele tinha uma demanda externa para cair em cima, né? Para sustentar um pouquinho a demanda. Então ele viu essa janela de oportunidade acelerar um pouquinho esse processo. Parece que a Evergrande, por exemplo, as notícias de hoje de manhã, que finalmente vai quebrar, né, entrar em processo de reestruturação, etc. e tal. Então, assim, você tem o lado positivo que eu vejo nisso é o seguinte: ele está tentando endereçar alguns problemas estruturais que, se não endereçados, poderiam eventualmente causar uma crise financeira. Quer dizer, tá todo, não é de ontem, né, que China Watchers tem olhado para o setor imobiliário e falado, tem uma bolha aí e a China pode acabar como o Japão acabou no final dos anos 80. Então, ele está tentando endereçar isso antes de uma crise. Eu acho que isso é o lado positivo. Né? O lado negativo é que várias das coisas que ele tem feito, isso não é de ontem, não é necessariamente colocado nessa agenda mais recente, mas desde que ele veio ao poder, né, agora quase 10 anos atrás, né, o 10º ano dele, no ano que vem será o 10º ano, ele realmente tem colocado muito mais relevância no setor estatal chinês. E vários economistas têm apontado que isso leva, já que o nível de produtividade do setor estatal é muito menor que o setor privado, essa mudança mais às estatais, né, essa estatização da economia, é uma coisa que tem contribuído para essa queda do crescimento econômico. Tá? E, portanto, a China hoje é um fator menor, né, de uma certa maneira, no crescimento econômico global como um todo, porque tem caído. A base tem crescido, mas a taxa tem caído. Um argumento que diz que isso não é muito relevante é o fato que você está tendo essa virada demográfica na China. Né? O tamanho do mercado de trabalho chinês, que estava cresceu muito rapidamente nas últimas décadas, agora está perto de zero. Né, que é um problema maior para o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo permite que o governo chinês não tenha que ficar enfatizando muito um crescimento que é intensivo em trabalho, né, como é, por exemplo, o setor imobiliário. Então, parte daquilo que eles estão fazendo também, eu acho que isso se liga à questão da concorrência geopolítica com os Estados Unidos, é tentar de-enfatizar certos setores mais intensivos em trabalho, como o setor imobiliário, e enfatizar setores de maior valor agregado, como inteligência artificial, chips, coisas que são mais bens intermediários, onde claramente, pela postura dos americanos, a China vai ter muito mais problema em acessar essas tecnologias e tem que criar capacidade doméstica. O que você falou sobre a Bolsa Chinesa, eu acho que isso é um ponto importante também. Né? Depende do índice que você está olhando. Tá? Se você só olhar o MSCI World China, né, o MSCI China, por exemplo, que tem muita empresa de internet, né, que tem muitas das empresas cujas ações estão tradando nos Estados Unidos, e a gente sabe que eventualmente vão sair para os Estados Unidos, vão voltar para Hong Kong, tá? Isso tem caído bastante, porque tem sido exatamente o alvo do governo chinês. Agora, quando a gente olha aí shares e coisas que operam domesticamente fora desses setores que agora, né, têm sofrido com essa postura do Xi Jinping, elas têm subido esse ano. Então, a bolsa chinesa também tem meio que bifurcado. Eu acho que uma regra de bolso muito importante, né, é compra o que o Xi gosta.
E até quando começa a cair, eles param a negociação, né? Algum tempo atrás, teve alguns papéis aí que ficaram mais de mês, né, sem negociação, porque não pode... Em 2015 isso foi importante, né? Quando teve aquele crash da Bolsa Chinesa, pararam de negociar. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.